Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Estamos na última semana do nosso jejum de Daniel, nessa Semana Santa, nos preparando para esse final de semana tão importante para a vida de um cristão. Não é verdade? Você pode estar conosco numa Universal mais próxima, junto com a gente no Encontro Jovem, Força Jovem. Aliás, hoje a gente tem reunião. Hoje, nessa Semana Santa, a gente vai ter o nosso Algo a Mais daqui a pouquinho, às 19h30, aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Você é o meu convidado, tá bom? Para estar conosco. Se a gente tem que, nessa semana, pensar naquilo que Jesus fez por nós, não é verdade? Então, nada melhor do que a casa dele para buscar a direção que vem dele. Fica aí o convite para você, tá bom? E como sempre, a gente sempre traz aqui histórias de jovens que começaram a participar do Força Jovem, tiveram transformações em suas vidas, aqueles que talvez evitaram o mal justamente pela direção que receberam e hoje, né, estão colhendo os frutos bons dessa decisão, e outros, infelizmente, que colheram frutos ruins, porque fizeram escolhas erradas. Então, a ideia do nosso programa aqui é dar um norte para você, jovem. Você que é jovem, que tem tantas influências aí fora, positivas e negativas, e a maioria delas são influências negativas, para que você saiba como agir, o que fazer, como arrumar amigos de verdade que vão te ajudar, tá bom? Hoje eu tô aqui com a Sabrina e com o Alisson, um casal bem recém-casado. Quanto tempo? 11 meses, bispo. Casados há 11 meses, né? Mas estão namorando e tal há quanto tempo? Juntos há quanto tempo? Bispo, a gente teve uma fase que a gente namorou 1 ano, 5 meses, né? Aí depois parou? Paramos. E antes de nos casar, a gente ficou 4 meses namorando. 4 meses. Sim, senhor. Aí foi mais rápido, né? Foi mais rápido. Já conhecia mais ou menos, Sim, né? senhor. Então, eles vão compartilhar com a gente a história deles daqui a pouquinho. Então não sai daí não. Eles vão contar um pouquinho como que é. Os dois cresceram na igreja? Cresceram na igreja, aprendendo o que era certinho, mas fizeram algumas besteirinhas também. Você vai entender o que foi para que você não venha cair nessa cilada, tá bom? Sai daí não, a gente já volta e já. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. A história da humanidade é feita de períodos e eventos relevantes. Alguns capazes de alterar o curso de inúmeras civilizações. E, de fato, muitos foram os períodos que marcaram este mundo. Mas nenhum marcou tanto quanto a Semana Santa. Os dias mais importantes que o mundo já viveu. O período mais aguardado por Deus. A semana que transformou para sempre a história da humanidade. Chegou o momento de reviver esta semana. Dias especiais para a transformação da sua vida. De 24 a 31 de março, a Semana Santa. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal. Para os endereços, acesse universal.org/localizar. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais,
Se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, a gente está de volta, vamos conversar com a Sabrina e com o Alisson. Vocês têm quantos anos? Pastor, bispo, eu tenho 25. 25 e 21 você? anos. 21, Sim, né? sim. Então eu quero ouvir a história de vocês. Cresceram na igreja, mas não se conheciam desde pequenininho, não. Não, né? senhor. Então vamos lá, você então, Sabrina, primeiro. Então, eu sempre fui desde a igreja, minha mãe levava eu e minha irmã, desde pequena. A gente ia nas reuniões com ela. Na Universal. EBI, sim. Aonde? De Pimentas. Pimentas em Guarulhos. não é Guarulhos. isso? Até vocês frequentam lá? Sim, senhor. Então, eu comecei a ir na igreja. E meu pai não ia também, não. Só a minha mãe mesmo e minha tia. Mas depois de um tempo, eles se separaram. Né? Meus pais, eles separaram, eu mudei de casa. E a gente teve um contato no começo, muito rápido, só que ele se mudou. E aí depois a gente falou alguns dias assim por ligação, mas ele sumiu, parou, perdemos o contato. E foi aonde eu comecei a ter problemas. Eu sentia a falta dele. Essa falta que eu tinha do meu pai, eu comecei a ter esses problemas dentro de mim. Então, essa carência, essa falta do meu pai me fez mal. Você tem irmãos ou não? Tenho uma irmã. Uma irmã? Mais Sim, velha, sim. mais nova? Mais velha, um ano mais velha. Então ficou você, sua irmã e sua mãe? Sim, senhor. sozinhos. Então, a minha mãe fazia de tudo para dar o melhor pra gente. Só que, quando eu percebi que fui abandonada, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada por ele. Então, isso me fez muito mal. Comecei a me sentir sozinha, vazia. Então, para eu preencher esse vazio, eu comecei a ter amizades na escola, né? Então, foi aonde eu comecei a me envolver mais, para eu não ter esse vazio dentro de mim. Então, comecei a ter amigas, comecei a me sentir melhor na escola. Eu chegava em casa, eu não queria ficar em casa, eu queria voltar para a escola, por conta delas. Então, eu comecei a olhar mais para elas, comecei a ver a vida delas. Então, eu me senti inferior. Elas tinham um pai, elas tinham um cuidado que eu não tinha, só tinha da minha mãe. Então, eu comecei a olhar para elas de um jeito diferente. Então, comecei a ter complexo, né? De eu me sentir feia, inferior delas, e elas serem diferentes, o corpo delas era diferente. Então, eu comecei a ter esse complexo. E aí, na escola, eu me sentia bem. Chegava em casa, eu me sentia mal. Então, eu comecei a me envolver no computador, na internet. Comecei a conversar com pessoas desconhecidas, em sites, em vídeo mesmo, falando com elas, com pessoas de outros estados, mais velhas também. Então, aquilo ali me preenchia. Era o tempo que eu ficava em casa e eu preenchia o meu vazio com isso, com a internet. Então, através disso, eu conheci a pornografia. Comecei a ter vício de masturbação, eu não conseguia parar. Isso tudo indo aos domingos na igreja. Então, mesmo eu sabia que era errado, mas eu queria preencher esse vazio de uma forma errada. Então, eu tive esse vício que me atrapalhava e tinha essas amizades que me faziam bem. Eu me sentia bem com elas. Então, eu comecei a ir aos domingos, ouvindo a palavra mesmo de Deus, me incomodou. Então, eu sabia o que era certo e o que era errado. Então, eu tive medo. Medo de morrer, medo de perder a minha salvação. Então, foi aos domingos que eu quis largar isso. Sua mãe sabia desses vícios? Não sabia de nada. Nada. Eu não falava nada pra ela. Pra ela tava... Não. Pra ela tava tudo bem. Pra minha irmã. Elas achavam que eu era feliz. Porque eu me mostrava diferente pra elas. Eu mostrava pra elas uma coisa, mas sozinha eu era outra. Isso era o quê? Na hora que ela ia pro trabalho? Quando ela ia pro trabalho, quando eu ficava sozinha, quando eu voltava da escola, ou ficava no meu quarto. Como que te afetava a pornografia? Porque tem gente que pensa que não tem mal nenhum, né? Mas como que te afetava? Então, eu comecei a assistir, né? Mas eu comecei a me sentir suja. Era como se
estivesse fazendo alguma coisa de errado. Então eu olhava para as outras pessoas e eu falava, imagina se elas soubessem o que eu faço dentro do meu quarto ou quando eu estava sozinha. Então eu comecei a querer muito. Então eu tinha dores para até ter o ato de masturbação. Eu comecei a ter dores de barriga, eu ficava nervosa, eu estava ali com a minha irmã, mas eu ficava com o celular, então eu ficava entrando em aplicativos no Twitter, no Instagram, e eu queria fazer aquilo. Aí eu saía fora, ia pro quarto, sozinha. O problema, assim, não é nem o que as pessoas pensariam de você, porque ainda que elas não soubessem, Deus sabia. E o mais importante é o que Ele pensa e sabe da gente, né? Mas é como que afeta a cabeça da pessoa. Porque, por exemplo, você não vai estar assistindo pornografia ali, ficar horas e horas ali, e quando desligar o computador, o telefone, aquilo ali vai sumir da sua cabeça. Aquilo continua, não é? E mais, você começa a olhar para as pessoas com olhos diferentes. Não sei se você tem problema com isso também. Tive sim, senhor bispo. O meu foi, no caso, foi as amizades também, né? Eu nasci, fui apresentado na igreja desde pequeno, só que ia só aos domingos porque minha mãe sempre me chamava. E nisso entrou a fase da minha adolescência e eu conheci muitos amigos. E devido a essas amizades, eu comecei a querer ter aquilo que eles tinham. Eu estava dentro da igreja fazendo certo, mas querendo ter o que eles tinham. Eles ficavam com as meninas, eles falavam das meninas, conversavam besteiras. E eu comecei a querer aquilo que eles tinham. Mas você chegou a ter vício de pornografia também? Tive vício de pornografia, sim. Depois eu vou procurar saber o que aconteceu com você em tudo. Mas eu digo por quê? Porque você começa a olhar para as pessoas. Você fica ali olhando para homens, olhando para mulheres. Você compara o corpo, né? A pessoa começa a pensar assim, relação sexual é isso daqui, então, que não tem nada a ver com a pornografia. Pornografia são atores, atrizes que estão ali, daqui a pouco corta, né? Não tem nada a ver com o que acontece mesmo entre o marido e a mulher. Então você começa a ter uma visão deturpada da vida sexual e imaginar coisas. A pessoa começa a olhar, por exemplo, olha para um homem, você começa a pensar como é que é esse homem, como que ele deve ser sem roupa, como que deve ser ele, como que deve ser isso aqui. Olha para a mulher, imagina eu fazendo, quer dizer, a cabeça, ela vai pensando, ela fica imaginando aquelas coisas. Às vezes começa, por exemplo, você começa a assistir homem com mulher, daqui a pouco é homem com homem, mulher com mulher, isso é igual a droga, vai crescendo. Então a mente fica deturpada. Tem gente que fala assim, isso aí me ajuda. Não ajuda, não tem como ajudar, só prejudica, né? Não sei se você tinha também esses pensamentos, vinha pensamentos assim, saía na rua, olhava e ficava imaginando, porque você é um vício, você está viciado naquilo ali, né? Igual o cara fuma maconha, é viciado na maconha. Se ele sentir o cheiro da maconha, ele vai ter vontade. Então, a pessoa que é viciada na pornografia, se ela olhar para outros e ver alguma coisa um pouquinho mais sensual, já era. Aquilo ali é um gatilho para a pessoa começar a imaginar, né? Não sei se afetou você assim também nos seus pensamentos. Sim, senhora. Ficava mais na minha mente, né? Então, eu sonhava com isso, eu pensava nisso na escola, eu olhava para as meninas, olhava para os meninos e eu ficava pensando nisso, na pornografia. Então, você não chegou a ter relações com alguém ou não? Não, senhor. Não teve, graças a Deus. Mas, se não tivesse resolvido esse problema, você teria. Abriria uma porteira, né? Não seria uma porta. Seria uma porteira. Porque, eventualmente, é aquilo que a gente fala, é igual droga. A pessoa ela quer algo a mais. Ela vai querer alguma coisa a mais. Então, o mal vai colocar uma situação em que você vai cair e depois cair você vai... Aí é direto. Aí não tem... Aí é complicado, né? Então, se você tem esse vício de pornografia, você tem que se libertar disso. Você tem que se libertar disso, porque isso não é bom, não vai te fazer bem. Não se iluda com as ideias, as sugestões, os conselhos das pessoas. Vai ter terapeuta sexual, influenciadores, famosos, pessoas que dizem, eu sou adepto disso, eu acho bom,
apimentar o relacionamento. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não se iluda. Porque eu acho difícil essas pessoas serem felizes de verdade. Eu acho muito difícil. E mesmo que digam que são, né? Porque quando a pessoa vai lá no Instagram e tal, ela não fala, eu sou triste. Ela fala, eu sou feliz, estou arrebentando, estou curtindo a vida. E são esses conselhos que são dados. Aí a pergunta é, quanto tempo dura um casamento de uma pessoa assim? Quantas vezes já foi casada? Os escândalos, coisas que aconteceram. Pensa nisso. Então não vá nesse caminho não, porque com certeza vai te afetar. Então graças a Deus que você parou a tempo. Porque senão, não é verdade? Eu só não fiz outras coisas com medo. Medo. Mas esse medo ia acabar. Sim. Né? Se você não mudasse, esse medo ia acabar. Esse medo ia chegar a um ponto que você, quer saber de uma coisa? Ou até numa tentação forte, você ia cair e depois a pessoa começa a se sentir suja, agora já fez uma vez mesmo, agora já era, e aí começa a desandar. Né? Sim, então, você se livrou disso. Como é que foi a libertação disso daí? Foi quando eu já tinha me batizado nas águas, na igreja, por conta dos domingos, eu me sentia errado, estava fazendo coisas erradas, então eu me batizei nas águas. E aí eu entrei no Força Jovem, foi aonde começou a mudar tudo, porque eu comecei a ir nas reuniões, do Algo a Mais, do Força Jovem mesmo, e através disso eu comecei a olhar para as outras meninas e eu falava, será que elas fazem isso que eu faço? Comecei a me sentir mal. Então foi onde eu larguei a pornografia, o vício, de verdade. Eu deixei mesmo, as amizades eu excluí do meu celular, tudo que, aplicativos, tudo que fazia eu chegar nesse ponto, eu fui excluindo. E aí eu fui me envolvendo no Força Jovem. Quando eu entrei no Força Jovem eu era muito tímida, então foi onde me apresentou os projetos e onde foi eu vencendo tudo que eu passei, a minha timidez, os problemas, os traumas, a raiva que eu tinha do meu pai também. Eu tinha essa raiva, então eu entreguei isso, tudo que eu tinha eu entreguei através do Força Jovem. Uhum. Então, depois de um tempo que eu fui entender que eu precisava do Espírito Santo, né? Que ali eu só ia ficar, mas eu não ia permanecer sem ele. Então eu fui buscando, o que eu tinha que largar? Eu largava. Eu larguei as amizades, larguei a pornografia, larguei a raiva que eu tinha com meu pai, então fui largando tudo. Uhum. Então o que me atrapalhou foi me atrapalhando mesmo os pensamentos. Os pensamentos falavam que eu não merecia receber o Espírito Santo. Falava que, ó, tá vendo o que você fazia antes? Olha, fazia eu lembrar das coisas de antes, que eu não merecia receber o Espírito Santo. Então eram dúvidas que eu não era igual às meninas do Força Jovem, que eu não era direita, que aquilo ali estava errado. Então foi onde me atrapalhou a receber o Espírito Santo de verdade. Você viu, o diabo ele tenta e depois acusa. Ele tenta a pessoa e depois, olha o que você fez, né? Você viu os pensamentos, você pensava, eu não sou igual às meninas do Força Jovem. Mas com certeza, tinha meninas lá que já eram batizadas com o Espírito Santo, tinham feito coisas muito piores que você. Não é verdade? Sim, senhor. Mas se arrependeram e acabou. Mas o pensamento, igual a pornografia, o pensamento ali também. Então, a gente tem que vigiar justamente para que o diabo não faça da nossa mente a oficina dele. Né? Aí que está o resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aliás, o jejum de Daniel é para isso. Né? A gente está nessa última semana do jejum. Os pensamentos vêm de quê? Por que ela tinha pensamentos pornográficos? Porque ela via a pornografia. Então, o pensamento vem daquilo que você se alimenta. Se você começar a assistir filme de terror, você vai ter aqueles tipos de pensamentos. Não é? Se você começar a ver certas coisas, assistir certas coisas, você vai ter aquele tipo de pensamento. Então, os pensamentos têm como a gente controlar. Claro que volta e meia o diabo lança pensamentos do nada, mas a maior parte deles tem como você controlar, dependendo do que você olha, dependendo dos lugares que você frequenta, dependendo daquilo que você bota para dentro. Músicas que você ouve, filmes, séries que você assiste, lugares que você frequenta, tudo isso aí vai influenciar os seus pensamentos, não tenha dúvida. Por exemplo, você está me assistindo agora, quais estão sendo os seus pensamentos agora, nesse momento? O que você está pensando agora? Talvez você esteja pensando, poxa, eu tenho que mudar, eu também tenho esse problema, eu quero mudar, quero saber como é que ela mudou. Olha o que está acontecendo agora. Mas se você mudar de canal
e estiver assistindo uma outra coisa, você nem vai pensar nesse problema que você está tendo. Então você tem que ter cuidado com o que você coloca para dentro. O jejum de Daniel, essa última semana, é para isso, para você se abster dessas informações seculares, se abster dessas coisas que não vão trazer nada de bom e focar no batismo com o Espírito Santo, focar nas coisas de Deus. Você se alimentar com as coisas de Deus, ele vai vir sobre você. E você venceu essa guerra aí? Sim, senhor. Então, como eu tinha esses pensamentos, eu falei assim, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso perguntar o que é o Espírito Santo, como que eu faço. Então, eu comecei a procurar ajuda para receber o Espírito Santo. Então, eu fui fazendo propósitos de madrugada, oração, jejum de Daniel também, fogueira santa. Então, eu fui em tudo que aparecia para eu fazer, eu me entregava. Ia evangelizar, você precisa evangelizar, eu ia evangelizar para receber o Espírito Santo, que eu queria mesmo, que eu sabia que eu precisava daquilo. E quando que você recebeu ele? Como é que foi? Foi através de uma vigília, que a gente foi, todos os grupos, foi para uma vigília lá na Catedral de Guarulhos mesmo. Foi todos os grupos com o bispo. E aí eu falei assim, eu não vou sair dessa vigília do mesmo jeito. Eu não posso voltar para casa sem o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Então, dali eu fui indo para a vigília, me entregando, falando com Deus. Meu Deus, o Senhor vai descer dentro de mim, através dessa vigília. Então, lá na hora, eu busquei de toda a força. Coloquei toda a minha vida ali, naquele momento, para receber o Espírito Santo. Então, os pensamentos que me atrapalhavam, as coisas que eu fiz no passado, nada dali estava na minha cabeça, porque eu eliminei tudo. Tomei essa decisão, eu não posso pensar em coisas erradas, eu não posso pensar no que eu fiz. Eu tenho que pensar no Espírito Santo, eu tenho que pensar que eu preciso de Deus. Então, foi onde realmente o Espírito Santo desceu dentro de mim. Então, eu tive a certeza que Ele era comigo. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Foi em 2016, eu tinha 15 anos. E o que mudou em você a partir daquele dia ali? Então, mudou tudo, né? Porque onde eu vivia esses pensamentos na minha vida, foi onde eu tive mais força para vencer isso. Então, na minha casa foi diferente, com a minha mãe foi diferente, com a minha irmã foi diferente. Então, elas começaram a ver a mudança dentro de mim, né? Então, os frutos que eu ficava procurando, nossa, será que eu não tenho isso? Eu não tenho. Então, foi vindo, foi desenvolvendo. Então, eu tive paz, comecei a dormir bem. Eu não dormia direito. Eu comecei a dormir bem, tive paz, alegria. E foi aonde eu queria levar isso para outros jovens. Então, eu comecei a me dar mais, a evangelizar mais. Para falar, ajudar outros jovens na evangelização, através dos projetos também. Aí daqui a pouco eu quero saber como é que você conheceu ele, como é que foi isso daí, tá? Sim. Mas antes a gente vai ao intervalo rapidinho, quando a gente voltar a gente vai ver o outro lado da história, o outro lado do casal, o que acontecia com ele, como que ele mudou e depois como é que eles se conheceram. Não sai daí não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. A história da humanidade é feita de períodos e eventos relevantes. Alguns capazes de alterar o curso de inúmeras civilizações. E, de fato, muitos foram os períodos que marcaram este mundo. Mas nenhum marcou tanto quanto a Semana Santa. Os dias mais importantes que o mundo já viveu. O período mais aguardado por Deus. A semana que transformou para sempre a história da humanidade. Chegou o momento de reviver esta semana. Dias especiais para a transformação da sua vida. De 24 a 31 de março, a Semana Santa. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal. Para os endereços, acesse universal.org/localizar.
busquei tanto por alegria, algo que mudasse a minha vida e não encontrei. Já pensei que tivesse achado em sentimentos, mas eu vi que era só um momento e me enganei. Reconheço que fiz tudo do meu jeito e ainda assim aceito até os meus defeitos. Uma alegria passageira, troco ela pra viver contigo a vida inteira. Voltamos com a live FJU. Vamos lá então, a gente está de volta, vamos conhecer o outro lado desse casal aí, né? Você, Alisson. Você, 25 anos, que você falou, sim, senhor. Também é de Pimentas, lá em Guarulhos? Sim, senhor, sou de Pimentas. Cresceram em São Paulo, os dois? Nasceram, cresceram? Nasci. Nunca saiu de São Paulo? Já foram para onde? Senhor. Já fui para Bahia. Bahia, Isso. passar umas férias lá, né? Então, fala pra gente, aí você cresceu na igreja também, como é que foi? Fui apresentado na igreja, né? Desde pequenininho a minha mãe me levava aos domingos. E o incrível foi que a minha tia, que hoje levou ela, não está mais na igreja, né? Uhum. Então, sempre eu cresci ali com a minha mãe, me ensinando, né, sobre a ter uma vida certa, direita. Me levava na escolinha, cheguei a pegar o PA também. E, dado um certo momento da minha adolescência, eu comecei a querer o mundo, né? Comecei a olhar para as amizades que eu tinha e queria ter aquilo que eles tinham, né? Os meninos conversavam muito com as meninas e também falavam besteira, falavam palavrão e falavam para mim, né? E aquilo me incomodava, mas ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade de saber como é que era aquilo. Então eu comecei a me envolver mais com eles, com as minhas amizades, e eu conheci também a pornografia. E nisso que eu conheci a pornografia, foi um vício para mim, porque eu não conseguia parar, né? Toda vez que eu via uma menina, eu já sentia aquele desejo, aquela atração por ela. Então ninguém sabia, meus pais não sabiam, mas no meu quarto eles pensavam que eu estava estudando, estava lá eu assistindo pornografia, conversando com pessoas na rede social, pessoas que eu nem conhecia, mas por conta de eu querer conhecer, de eu querer conversar, tudo por uma carência que eu não tive também, um afeto que eu não tive do meu pai, né? Porque meu pai era uma pessoa ignorante, era uma pessoa que bebia, fumava e ele descontava em mim, na minha irmã. Então eu cresci numa família assim, né? Minha mãe indo para a igreja, lutando pelo meu pai, lutando por mim, pela minha irmã, e eu numa vida assim, que queria estar com os meus amigos, ia para a igreja por obediência a ela, né? Mas não queria nada com Deus. E nisso eu me aprofundei mais nas amizades, comecei a ficar com as meninas e fazendo mal para mim. Então eu comecei a olhar com os outros olhos para a igreja, né? Tudo que o pastor falava eu sabia que era para mim, mas tinha coisas que eu discordava, então fazia tudo de errado. E nisso a pornografia me fez ter desejo ao ponto de eu, numa desses momentos que eu fiquei com uma menina, eu querer levar ela para ter relação sexual. Mas aí, graças a Deus, eu não consegui, né? Então eu cresci nisso. Meu pai brigando com a minha mãe dentro de casa, eu não via ele como exemplo. E aí, bispo, eu tive uma decepção amorosa. Eu gostava de uma menina e essa menina não me dava bola, né? E aí eu lá sofrendo por isso, minha mãe sempre me chamando, aí eu resolvi ir para a igreja no domingo. E nessa reunião que eu fui no domingo, tudo que o pastor falava, eu estava vivendo, né? Uma vida de mentira, uma vida de aparência. Eu ia para a igreja, mas só está o meu corpo lá, porque meus pensamentos estavam lá fora. Então eu comecei a ouvir aquilo e eu peguei para mim. E nisso o pastor falou assim, você que está aqui hoje, depois da palavra, você que está aqui hoje e quer se entregar, quer mudar de vida, não quer fazer com que essa máscara venha cair, venha na frente do altar. Então eu analisei ali a minha vida do jeito que eu estava vivendo. Poxa, meu pai estava ali
ignorante, bebendo, fumando, minha mãe ali lutando na igreja e eu passando por uma decepção amorosa. Então eu falei, meu Deus, eu tô aqui para quê? Aí eu fui na frente do altar e naquele momento que eu fui na frente do altar eu tomei uma decisão. Falei, não, hoje eu vou me entregar. Hoje eu vou parar de viver essa vida mentirosa, parar de fazer isso que eu tô fazendo, porque isso não tem me ajudado em nada, e vou começar a viver uma vida com Deus. E nisso, bispo, eu fui, me entreguei e a partir dali eu tive o desejo, né, de pegar firme. Então eu me batizei nas águas. Então fui buscando o Espírito Santo. Fiz jejum de Daniel, fiz também fogueira santa para receber o Espírito Santo. E eu não recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo em uma vigília da virada. E nessa vigília da virada eu me entreguei. Né? Eu não queria começar um ano novo e ter uma vida velha. Né? Tudo que eu ouvi, tudo que eu vivi ali buscando o Espírito Santo, então eu me entreguei. Foi ali que eu recebi o Espírito Santo, bispo. Quanto tempo faz isso também? Foi em 2016. Mesmo ano que... Aliás, parece a mesma história, né? Parece a cópia da história do outro. Aí como é que vocês se conheceram? Então, como é que foi? Bispo, a gente se conheceu através do Força Jovem, né? Ela era líder de tribo e eu entrei no Força Jovem porque assim que eu recebi o Espírito Santo, Deus me cobrou dentro de mim, né? E eu sempre recebi o convite de outros obreiros, então eu decidi entrar no Força Jovem e fui para a tribo dela, né? O coordenador me colocou na tribo dela. E nisso eu tinha um campeonato, né, que o Força Jovem fez, e eu tinha um time, né? Eu lembrei dos amigos que eu jogava. E aí eu chamei todo mundo para jogar com a gente esse campeonato. Foi aí que eu conheci ela, né, bispo? E entrei na tribo, logo em sequência virei auxiliar, comecei a fazer o trabalho da fé. Aí começaram a conversar. Começamos a conversar. Sim, senhor. Mas aí não foi aí que casaram? Não, senhor. Não. Por quê? O que houve? Então, a gente começou a se gostar, né? Então tinha aquele sentimento. Só que a gente entendia que aquilo ali não tinha como namorar naquela hora. Não tinha, porque eu era muito nova e era muito, muito rápido. Então a gente esperou, né? Então a gente foi pro CPO. E a gente já estava pensando em namorar ali. Só que quando a gente começou a namorar no CPO, a gente começou a pensar, né? Tipo, por que a gente não namora? Porque a gente se gosta. A gente começou a conversar bastante, aí teve a aprovação dos nossos pais, da nossa família, que apoiou. Então a gente começou a namorar por namorar. Tipo, eu gosto dele, ele gosta de mim, então vamos começar. Por uma paixão, né? Então a gente teve esse namoro por um tempo, achando que estava tudo certo. Sem pensar em nada, não tinha um objetivo, não tinha uma estrutura. Eu não trabalhava. Então, ali a gente só queria namorar, como se fosse no mundo. No mundo, eles se gostam e começam a namorar, só por ter alguém perto. Mas não é desse jeito, um namoro cristão não é desse jeito e não estava sendo. Então, a gente passou um tempo, né, levando esse namoro pela barriga, empurrando pela barriga. Mas começou a atrapalhar a gente. Porque a gente queria entrar na obra de Deus, mas a gente estava pensando no nosso namoro. Então a gente conversava, a gente ficava mais junto. Então o nosso foco mudou. Era o namoro, era gostar dele. O nosso foco tinha que ser ganhar almas, tinha que servir a Deus. Então depois de 1 ano e meio a gente ficou levando. E foi onde a gente decidiu separar, né? A gente pediu orientação, né? E aí a gente falou assim, a gente precisa terminar isso. Porque tá atrapalhando a gente, tá atrapalhando a nossa vida espiritual. Então a gente parou, a gente terminou, a gente teve que terminar naquele momento. Porque se a gente continuasse, a gente poderia ter perdido o nosso foco, ter perdido a nossa salvação. Então, por conta de começar do jeito errado. Mesmo não fazendo nada de errado, mas não era no momento certo. Não era aquela decisão de começar a namorar, era só por conta de uma paixão. Só. Não era algo definitivo. Não é proibido, né? As pessoas pensam, então não pode. Não é nada proibido. Você é livre para fazer o que você quiser, né? Você é livre, cada um é livre para fazer as suas escolhas. Claro que as nossas escolhas vão trazer consequências, mas você é livre. Agora, o namoro serve para você conhecer a pessoa. Eu não aconselho você ficar namorando para curtir.
Hoje as pessoas não falam nem namorar, quero ficar, quero pegar, eu quero ter relação sexual, eu quero curtir a minha vida, pegar um, pegar outro. Se esse é o seu entendimento de relacionamento, aí esquece que eu vou falar agora. Então, vai curtir sua vida. A conta vai chegar, mas vai curtir. Agora, se você tem desejo de seguir a direção de Deus, de não errar no seu relacionamento, de não pecar, então, qual é a receita? Né? Você namorar para você conhecer uma pessoa. Significa que você vai casar com ela. Mas, quando que você vai namorar? Quando você já tiver numa fase da sua vida em que você já está pensando em casar. Não é? Por exemplo, faz sentido você ensinar uma criança de 10 anos a dirigir? Não tem por que ensinar ela a dirigir. Com 10 anos não vai poder dirigir. Só pode dirigir com 18. Né? Então, chega a 17 anos, a pessoa já começa a fazer autoescola, já começa o pai a ensinar. Agora, ensinar de 10 anos, 11 anos, 12 anos a criança vai ter problema. Porque se ela começar a aprender, se o pai começar a ensinar com 12 anos de idade, ela não tem carteira, não tem carta para dirigir, ela não vai poder dirigir legalmente. Se dirigir, pode dar problema para ela, pode dar problema para o pai, pode causar um acidente sério, não é verdade? Então, não é a época de pensar em dirigir. Espera chegar aos 18 anos. Assim também é o casamento. Então, se você não está pronto ali, já, nos próximos anos, ali já pronto para uma vida estabelecida, casar, então eu não creio que vale a pena você ficar namorando 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 anos. Tem gente que está namorando há 30 anos. Né? Então a pessoa fica namorando, não vai poder ter relação sexual. Estou falando com quem quer seguir a direção de Deus. Você não vai ter relação sexual. Você vai ter que ter cuidado para não ficar se abrasando, para não cair em pecado. Então, quanto mais cedo isso começar, mais tempo você vai ter para vigiar e se guardar. Então, é mais difícil. A chance da pessoa cair é muito grande. Né? Então, são as fases. Né? Então, você vai namorar em 1 ano, 2 anos, tudo bem. Então, já está na época de você se preparar. Pode ser que você comece a namorar, se conhecer 3 meses, não é essa pessoa. Olha, não bateu, os objetivos deles são diferentes, tudo bem, aí termina. Aí você pode até começar com outra pessoa, mas você já está pensando no casamento. Quer dizer, se aquilo ali der certo, então daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, 2 anos, eu já vou estar querendo um compromisso sério e casar. Porque eu já vou ter condições e tal. Então, é assim que a gente, não é obriga, não, mas é um conselho para você que não quer errar na vida sentimental. Eu sei que para muita gente isso é careta, para muitas pessoas isso é loucura. Eu não fiz isso. Eu gostaria de ter feito isso. Eu não fiz isso. Mas é o conselho que a gente dá. Então, naquela época, se você estivesse namorando desde aquela época, aí ia acabar amigo, né? Ou ia cair em pecado, ou então ia ficar 2 amigos. Não é verdade? Sim. Então, aí vocês terminaram e depois, quando foi a hora certa, voltaram. A gente voltou, sim, senhor. E aí? Passou hoje, bispo, hoje a gente está casado há 11 meses, né? E como ela falou, se a gente não tivesse feito certo, a gente hoje talvez nem estaria aqui, né? Porque a gente começou da forma errada, por um mero prazer de simplesmente namorar, né? E fazendo do jeito errado, né? Porque ela não trabalhava, eu trabalhava, ganhava pouco. E nós estávamos no processo da fé, né? Uhum. Nós estávamos no CPO, estávamos sendo levantados a colaborador. E durante esse período nós estávamos namorando. Uhum. E isso estava afetando a nossa vida espiritual. Porque eu não estava me sentindo bem com isso, né? Porque ao invés de a gente estar lá evangelizando, a gente estava pensando lá um no outro, em sair juntos, em fazer coisas juntos. Então a gente acabou deixando a obra de Deus de lado. Que não é pecado, né? Pensar no outro, querer sair junto, não é pecado isso. Mas não era o objetivo naquela época. Então, né? Então, o que tem de errado? Você está pensando nela, você gosta dela, não é errado. Mas naquela época, talvez não seria o primordial, o principal para você. Né? Então, há tempo para tudo. Né?
E quando a gente fala há tempo para tudo, não se preocupa. Ah, bicho, eu vou ficar pra titia, depois eu vou acabar ficando sozinho. Há tempo para tudo. Há tempo, é o tempo certo. Então não pode nem vir antes nem depois. Não é? Nem antes, nem depois. É igual criança. Tem os 9 meses para nascer. Se vier antes, eu nasci de 8 meses. A chance é de ter problema. Tinha asma quando era criança. E se vier depois também é problema. 7, 8 meses, chance de ter problema. 10, 11 meses, mais ainda. Não é verdade? Então tem a hora certa. E Deus sabe qual é a hora certa. Né? Casado? Bem casados? Sim, senhor. Como é que tem sido essa luta? É um lua de mel ainda, né? Na lua de mel, bispo. Lua de mel. Nem briga, nem discussão ainda não deve ter tido ainda. Trabalham juntos, fazem o quê? Vocês fazem o quê? Aí nós trabalhamos com sublimação, bispo. Juntos? Juntos, sim, então senhor. passa o dia trabalhando junto, vai para casa junto, vai para a igreja junto. Não tem coisa melhor. Sim, senhor. Né? E lá em Pimentas, qual o endereço lá, o dia do Encontro Jovem, como é que é? Lá, o Encontro Jovem acontece no sábado, 3 horas da tarde, né? O endereço é Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 2094. Tá ligado, então. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai um intervalo rapidinho, aí eu, quando voltar, eu vou dar um pulinho lá no Tocantins, em Palmas, para falar com o pastor Carlos, que tá com a Gabriele lá, que vai compartilhar a história dela com a gente, tá bom? Sai daí não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Meu nome é Marina, eu tenho 18 anos e com 11 anos eu comecei a ter todos os sintomas da depressão. Desde a minha infância eu já passava por muitos problemas. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tinha problemas na minha família e eu não tinha o apoio de ninguém. A minha família, por um lado, mesmo sem saber me ajudar, eles tentavam da forma que eles podiam, mas o apoio que eu precisava eu não recebia. Devido à perda de um familiar, que foi o meu pai, eu desencadeei uma depressão profunda. E dessa depressão eu comecei a ter vários pensamentos de suicídio. Eu comecei a entrar em comunidades suicidas, eu comecei a me cortar e isso acabou se tornando um vício. Todos os problemas que eu enfrentava na minha família, todos os problemas que eu enfrentava interiormente, eu descontava no meu pulso, eu descontava no meu corpo. Eram cortes que a minha família não sabia. Mas na minha escola até mesmo eu me trancava dentro do banheiro e eu literalmente rasgava o meu corpo. E isso foi por um bom tempo. Eu sofria com insônia, eu literalmente não conseguia dormir. Eu deitava a cabeça no travesseiro e ali começava a minha guerra. Todas as vezes que eu tentava dormir, eu não conseguia. Vinham pensamentos de tentar me matar, vinham pensamentos para eu me cortar. Eu tinha muitas brigas dentro da minha casa e em uma dessas brigas a minha mãe recebeu um convite para estar indo na Igreja Universal e ela também me convidou. De início eu resisti muito, eu não queria ter ido, mas durante a semana que eu recebi o convite eu também tive uma briga na minha família e nessa briga, que foi muito feia, eu tentei o suicídio. Eu amarrei um fio no meu pescoço até ficar inconsciente e apagar. Depois de horas desacordada, eu me dei conta de qual era a minha real situação e eu decidi me dar uma última chance. Eu aceitei o convite da minha mãe em estar em uma das reuniões da Força Jovem Universal e indo nessas reuniões, eu fui entendendo que o meu problema era muito além daquilo que eu via, era muito além do que aquilo que a minha família tentava me ajudar com a força do braço. O meu problema era espiritual. E indo nas reuniões do Força Jovem, eu entendi que para o meu caso tinha jeito. Eu me batizei nas águas, algo que eu resistia muito, porque eu não queria abrir mão do mundo e da vida que eu levava. Eu comecei a buscar pela minha libertação, e aí veio literalmente a minha transformação, o batismo com o Espírito Santo. Indo nas reuniões, eu ouvi falar pela primeira vez do jejum de Daniel. Ali eu vi como uma oportunidade de eu me entregar 100% para Deus, porque mesmo na igreja, eu não aguentava mais o sofrimento, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Eu comecei a substituir as coisas do mundo pelas coisas que realmente iriam me aproximar de Deus. Então, ao invés de eu assistir televisão, ao invés de eu ficar no celular, eu comecei a ler livros, eu comecei a me aprofundar na leitura da Bíblia, eu orava mais, eu fazia jejuns, e isso realmente me fez estar próximo de Deus. Em uma quarta-feira, no último dia do jejum de Daniel, eu fiz daquele dia o meu dia. Eu me preparei, eu coloquei a minha melhor roupa, eu abri um jejum e eu fui para essa reunião com uma chance de mudar a minha vida. Nessa reunião foi uma reunião de busca e eu lembro que eu contei para Deus todos os pecados que eu havia cometido. Eu contei para Deus tudo aquilo que eu não tinha coragem de contar para ninguém.
E ali ele me mostrou que ele ia ser o meu pai dali em diante. Ali eu comecei a enxergar tudo diferente. Naquela busca, eu me entreguei 100% como eu nunca tinha me entregado em nenhuma reunião. Eu fiz daquela quarta-feira a minha noite com Deus. Eu recebi paz, coisa que eu nunca tinha tido e eu nunca pensei que eu pudesse ter em toda a minha vida. O que eu mais vi de diferente dentro de mim foi a alegria. Eu que antes era uma pessoa depressiva, eu que antes era uma pessoa totalmente infeliz, que precisava me cortar para me sentir cheia, que precisava de amigos, que precisava de relacionamentos, que precisava até mesmo de um familiar para me sentir acolhida, para me sentir amada. Ali eu recebi a verdadeira alegria. E Deus, Ele transformou a minha vida de uma tal maneira que hoje, através do que Ele fez por mim, eu consigo ajudar outros jovens. Hoje em dia, eu faço parte do projeto Help e ajudo pessoas com depressão, pensamentos de suicídio e também automutilação. Se você se identificou com o meu passado, com a minha história, saiba que tem jeito para você. Participe desse jejum de Daniel. Se você já está no jejum de Daniel, saiba que vale a pena. Vale a pena abrir mão de todas as suas vontades, de todo o seu querer para fazer a vontade de Deus. Você vai ver que no final todo o seu sacrifício, todo o seu esforço vai valer o maior bem que você pode ter na sua vida, o Espírito Santo. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, antes de a gente terminar, aquele pulinho lá em Palmas, no Tocantins. E aí, pastor Carlos, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Quem está aí com o senhor? Olá, Bispo Celso, boa tarde, Bispo. Deus abençoe o senhor. Bispo, estamos aqui hoje com a Gabriela, que tem uma história de superação muito forte. A Gabriela, ela chegou na FJU por meio do convite de uma obreira, e ela sofreu na infância abuso, quase morreu, tentou suicídio várias vezes, e hoje ela está bem. E ela vai compartilhar essa história com a gente. Eu tenho certeza que muitos jovens vão ser alcançados pela história de superação dela e vão se identificar. E eu tenho certeza, Bispo, que nós vamos salvar esses jovens para que amanhã seja ele ou ela contando aqui também a história de superação. Gabriela, conta pra gente como foi que você conheceu a FJU, a sua história de superação, e hoje você está bem, faz parte da banda, Bispo, ele é vocalista aqui da banda FJU. Gabriela, conta pra gente a sua história de superação. Boa tarde, Bispo. Bom, assim que eu nasci, os médicos já me diagnosticaram com uma cardiopatia congênita, um problema de coração, e foi então que, desde minha infância, eu passava muito mal, tinha uma imunidade muito baixa, e aos 3 eu fiz a minha primeira cirurgia. Aos 4 anos, enquanto eu morava com a minha avó, um ex-padrasto meu começou a me abusar ali e me ameaçava. Quando eu era uma criança, não tinha entendimento, então não sabia, não falava para ninguém. Então, isso permaneceu até os meus 8 anos. E com os meus 8, a minha avó faleceu e eu comecei a ter início de depressão na minha infância. Foi então que eu comecei a morar com a minha mãe. Depois disso, eu fui crescendo. Aos 12, eu sofri outro abuso que me marcou muito. E então foi ali que eu comecei, aos meus 12 anos, a me entregar para as coisas do mundo. A sair, a ficar com várias pessoas, vários rapazes. Eu vivia fora de casa, ia para festas, bebia aos 12 anos. E foi então que isso só foi piorando. Nunca cheguei a usar drogas, mas já me ofereceram muito, porém eu sempre recusava. Foi então que, aos meus 15 anos, eu entrei na vida da prostituição. Eu comecei a vender o meu corpo e ali eu já simplesmente
estava destruída, completamente, com a vida destruída. Eu não conhecia a palavra de verdade. Visitava de vez em quando algumas igrejas, mas nada demais. E foi então que um dia eu conheci uma obreira. Ela me chamou para força jovem, só que eu frequentei por 1 ano, mais ou menos. Só que eu não me firmei. Continuava a fazer as coisas, continuava na vida da prostituição, continuava saindo com várias pessoas, me envolvi com mulher, me envolvi com casais. Acabei entrando no mundo da maconha em si, né? E foi então que ali só foi piorando a situação. Eu comecei a me afundar muito. Até que eu conheci uma pessoa numa festa e eu acabei me apaixonando por essa pessoa. Só que aí não era aquela pessoa que era no começo. No começo ele me tratava como uma princesa, mas então até que um dia as coisas foram piorando, os ciúmes foram piorando, o jeito que ele me tratava foi piorando, começou a mostrar um tipo de obsessividade por mim, tipo de psicopatia, vamos dizer assim. Até que um dia ele simplesmente acabou me agredindo. E foi então que ali eu me entreguei à depressão. Eu tinha me entregado para aquela pessoa, eu tinha dado tudo de mim para ele, e no final ele praticamente me destruiu, assim. Foi então que eu comecei a não querer mais sair de casa, não sair mais do meu quarto, eu comecei a sofrer de ansiedade, muita ansiedade, ao ponto de só melhorar no hospital com remédios fortíssimos. Tive que começar a ir para psicólogos, psiquiatras. Foi então que eu comecei a tentar suicídio. Tentei suicídio 3 vezes. No terceiro eu tive que ficar internada, com risco de ir para psiquiatria. E então ali, depois que eu saí do hospital, eu comecei a planejar a minha morte, de uma forma que não houvesse risco de dar errado. Foi então que as coisas só estavam piorando, a minha relação com a minha mãe, minha vida amorosa, familiar, minha saúde, estava tudo piorando, os meus pensamentos, minha saúde mental. Eu estava me afundando praticamente nesse mundo. Foi então que em um certo dia, eu mandei mensagem para essa obreira. Disse que eu queria vir para a igreja. Então, ela me trouxe. Foi quando, ali, naquele altar, com os pensamentos de suicídio, com a vida destruída, eu me entreguei. Eu entreguei tudo de mim ali. Eu não liguei para nada. Eu sabia que eu ia ter que renunciar a muita coisa e que não ia ser fácil. Mas foi naquele momento que eu decidi largar tudo. E quando eu larguei tudo pelo Senhor Jesus, foi quando Ele me ajudou. Foi então que eu permaneci, eu perseverei e, enfim, eu me batizei. Batizei nas águas. Hoje eu sou batizada no Espírito Santo, faço parte do Projeto Cultura e sou vocalista, uma das vocalistas do Projeto Cultura. E, bom, assim como eu sofri com tudo isso, creio que muitas outras jovens ou jovens estão sofrendo pelo mesmo. E eu creio que a Força Jovem vai ajudar, assim como me ajudaram. Excelente! Agora é trabalhar para ajudar outros jovens a mudar como você mudou.
né, ser uma fonte a jorrar para que eles, através da sua mudança, possam conhecer a Deus também. Isso é para todos nós, né? Todos nós que somos um testemunho, a ideia é essa. Jesus falou que sereis minhas testemunhas, para que as pessoas possam ver Ele através de Deus, tá bom? Obrigado, Gabriela, arrebentou, tá? Fica com Deus. Ô, Carlos, fala pra gente aí, o pessoal que quer participar do Encontro Jovem aí com vocês, em Palmas, aí no estado de Tocantins, dia e horário, o que eles devem fazer? Bispo, e esse jovem que acabou de acompanhar a história de superação aqui da Gabriela, e ele está sofrendo hoje, como um dia a Gabriela sofreu, e hoje ela está aqui contando a história de superação dela, ele pode nos procurar aqui na nossa Catedral da Fé, sábado agora, no nosso Encontro Jovem, na Avenida NS1, na quadra 101 Norte, lote 5, bem atrás da Estação Pinagé, não somente aqui em Palmas, Tocantins, mas em todo o estado de Tocantins, no interior de perto aqui, pode procurar ali o polo da FJU, que eu tenho certeza que ele vai encontrar ali o coordenador, um jovem que vai estender a mão para ele ou para ela e vai ser ajudado, assim como a Gabriela contou aqui na história dela, que a obreira ajudou ela a superar, a vencer e conhecer a verdadeira alegria que hoje ela conhece, que é o Espírito Santo. Um abraço, bispo. Deus abençoe o senhor. Ligado então, fechou, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana aí, boa Semana Santa, bom Encontro Jovem, algo a mais e que arrebente o trabalho aí, essa semana tão especial, né? Essa semana que a gente está lembrando daquilo que Jesus fez. E aliás, essa foi a semana mais importante na vida do Senhor Jesus. Você vê que existem vários capítulos que falam do que aconteceu naqueles últimos dias. Quer dizer, são coisas maravilhosas, a gente vai estar vivendo isso todos os dias na Igreja Universal mais próxima de você. Lembrando a todos, hoje a gente tem reunião do Algo a Mais, aqui às 7h30 da noite, na Avenida Celso Garcia 499, aqui no Brás. Você é o nosso convidado. Você pode estar com a gente nessa reunião especial para quem quer algo a mais na vida espiritual. Você quer aprender a palavra, investir na sua vida espiritual. Tá bom? E sábado nós temos o nosso Encontro Jovem. Aí é diferente. Aí tem movimento, tem a banda FJU, tem o esquenta. Você está vendo aí imagens do nosso Encontro Jovem às 16 horas aqui no mesmo lugar também. E não só aqui, como eles falaram, lá em Pimentas, em todos os lugares onde a gente tem Força Jovem Universal, que são mais de 130 países. Não é cidades, não. 130 países. Tá bom? Deus abençoe vocês. Sabrina, Alisson, dá uma olhadinha naquela câmera do meio, dá tchau pra eles. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.